Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Você já deve ter notado que ouvimos falar muito mais sobre os filósofos gregos antigos do que os de qualquer outro lugar. Isso nos induz a imaginar que eles eram muitos e que até respondiam pela maior parte do pensamento filosófico. Sem dúvidas, existiram muitos filósofos gregos, mas quando comparados ao resto do mundo e da história, eles são uma pequena parte. Mesmo que estejamos nos concentrando apenas nos tempos antigos. Também havia filósofos indianos, chineses, latinos, egípcios e outros tantos mais antigos que não conhecemos, porque seus textos e pensamentos se perderam com o passar dos séculos. Então, o mais adequado é nos questionar, porque os gregos são os mais conhecidos. Bom, não existe uma única explicação para isso. Há, sim, um conjunto de fatores que ajudaram a Grécia a se tornar tão influente no pensamento filosófico. Acompanhe. Tales de Mileto. Fonte. Wikipedia. Reprodução, Fundamentos da Sociedade Ocidental de Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo grego. Aos estoicos e céticos, a filosofia grega ampliou os horizontes do pensamento ao abrir as portas para uma forma particular de pensar, fornecendo as bases para a produção intelectual e até para a estruturação da civilização ocidental, ou seja, a nossa. Por isso, não é estranho que os filósofos gregos antigos sejam conhecidos como alguns dos maiores pensadores do mundo. Tinham liberdade. A Grécia Antiga fornecia liberdade aos seus pensadores graças à ideia de democracia que tinham. Ou seja, era possível pensar para além do senso comum. Além disso, as cidades gregas tinham por costume investir em tecnologia, cultura e artes, sendo que até mesmo as regiões voltadas para o aspecto militar valorizavam isso. Outros povos, como os persas, focavam mais em agricultura, comércio e conquistas territoriais. A morte de Sócrates. Fonte. Gordon Johnson Pichabay. Reprodução, Evolução da linguagem após o período conhecido como Idade das Trevas grega, que se inicia com o fim da civilização micênica e invasão dórica, em torno 1150 a.C., e termina com a criação e ascensão das cidades-estado, por volta de 800 a.C., os gregos conseguiram desenvolver uma linguagem mais sofisticada, expressiva e complexa que outros povos da época. Com isso, passaram a ter uma educação formal melhor desenvolvida, além de uma ampla produção literária e filosófica. Sendo assim, puderam difundir esses aspectos para uma quantidade maior de pessoas, tanto localmente, quanto fora de lá. Platão. Fonte. Netmundi. Reprodução, transmitiam os conhecimentos às cidades-estados gregas, não competiam entre si apenas no campo de batalha. A rivalidade também envolvia cultura e arte. Basta observar que até a militar Esparta tinha certa preocupação com esses pontos. Além disso, não podemos nos esquecer que em torno de muitos filósofos gregos, como os sofistas e estoicos, formavam-se grupos de seguidores que ajudavam a difundir ainda mais o pensamento de seus mestres, assim como escolas, a exemplo do epicurismo e aristotelismo. Os estoicos, por exemplo, iniciados por Zenão no século III a.C., continuaram a transmitir fortemente seus pensamentos através do Império Romano. Sem contar que muitos líderes tiveram os gregos como mestres, por exemplo, Alexandre, o Grande, cujo preceptor foi Aristóteles. Aristóteles. Fonte. Toda a matéria. Reprodução. Claro, os latinos, de quem os romanos surgiram, também eram adeptos e incentivadores das artes, filosofia e cultura em geral. Mas você pode se perguntar por que não se fala tanto em pensadores romanos tanto quanto os gregos. Sobre isso, é interessante observar que o foco dos romanos estava mais no consumo do que na produção. Amavam a Grécia a ponto de adotarem parte de sua cultura. Estudavam a fundo os filósofos gregos, preservando e até transmitindo suas ideias, mas raramente acrescentavam algo às suas obras. Roma estava mais preocupada em expansão territorial e ter uma logística eficiente para alimentar seus milhares de soldados, enquanto dominava províncias e aumentava o império. Nisso, sim, os romanos se destacaram e se tornaram tão conhecidos quanto os filósofos gregos. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada!
Até logo!